E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um vídeo, tá bom? Seguinte, ó, quem tem pressa das informações, tudo, né? Eu vou tentar falar meio pausadamente para as ideias ficarem claras. E aí você acelera um pouco o vídeo para 1,25, 1,50, 1,5, tá bom? Aí fica mais rápido para você que gosta tudo muito rápido, né? Tá correndo não sei para quê, mas vamos lá. O que acontece? O tema é o seguinte, né? Porque hoje em dia os casamentos duram tão pouco, tá bom? Essa resposta, ela não é tão simples como parece, possa parecer, tá? Então, o que acontece? Eu vou tentar falar com calma. A primeira parte do primeiro vídeo, eu vou fazer em 2 vídeos, tá bom? O que acontece? Eu preciso voltar um pouquinho para trás para nós chegarmos à situação atual, porque que nós, hoje em dia, é do jeito que é, né? Então não adianta eu começar falando já a conclusão, os motivos, sem antes voltar para cá, fica o negócio no ar, tá bom? E eu vou colocar as informações como se a grande maioria não soubesse de nada. Então, você que tem um pouco mais de conhecimento, que sabe alguns fatos, se interessou a respeito, eu peço que você tenha paciência, tá bom? Porque eu vou falar de um modo bem abrangente aí para como se a pessoa não sabe nada de nada, né? Então, é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos aos porquês, né? Porque hoje em dia os casamentos duram tão pouco, tá? Vamos primeiramente fazer a pergunta, né? O que é originalmente um casamento, tá? Então, originalmente, né, na sua concepção original, antiga, tal, um casamento é a união de um homem e uma mulher. Simples assim. Essa é uma união. É uma instituição, tá? Uma instituição social que junta um homem e uma mulher. Aí você vai me perguntar, então, originalmente também, qual que é o objetivo, para que serve um casamento, tá? Então, um casamento, seja na cultura ocidental, seja na cultura asiática, seja em outras culturas, na cultura dos muçulmanos, na cultura nipônica, por aí vai, né? O casamento, ele serve para criar um novo núcleo familiar, né? E, consequentemente, através das relações sexuais, vão aparecer os descendentes, os filhos, né? Com o objetivo de perpetuar a família, a sociedade, manter a sociedade, tá? Então, assim, não está escrito isso, mas o que acontece? A finalidade em si de fazer uma instituição, juntar um homem com uma mulher, eles viverem juntos, eles terem relações, aí daí virem os filhos, tal, é uma perpetuação, uma manutenção da própria sociedade, tá? Então essa é a finalidade e fim de um casamento originalmente, tá bom? Então vamos lá. Antigamente, eu vou te perguntar qual era o processo que se usava para formar um casal. Por que acontece? Hoje em dia é muito diferente disso. Mas antigamente, como é que se juntava o homem, a mulher e falava assim, vamos casar, tá? Então, ainda hoje em outras culturas é dessa maneira. Na nossa cultura ocidental, nos países ocidentais, mudou. E eu vou explicar por que mudou, como é que é agora, tá? Então vamos lá. Antigamente, até na cultura ocidental também, os casamentos eram sempre arranjados. Quase 100% deles eram arranjados. E por que motivo eles eram arranjados? Eles eram arranjados, havia um entendimento entre as famílias, tá? Por interesse das próprias famílias, tá? E essas famílias chegavam assim, pô, eu tenho aqui meu filho está na idade de casar, sua filha também, eu gosto muito da sua família é boa, tal, vamos casar os dois? Aí o outro, vamos casar, eu aceito. Então, o que acontece? Os patriarcas, né, na sociedade, eles entravam tinha uma conversa, conversavam, né, e assim se fazia o casamento. Então, o casamento era um arranjo, né, muitas vezes
entre as famílias, entre os patriarcas da família, eles combinavam isso e se fazia desse jeito. Na Índia, eu assisto muito filmes indianos, né, no Netflix, ainda hoje há muito casamento desses moldes aí de casamento arranjado pelas famílias, tá bom? Esses casamentos arranjados, eles serviam a interesses sociais, econômicos, né? Famílias que tinham um poder, famílias nobres, famílias de reis, tal. Esses casamentos também eram arranjados e o interesse que estava por trás do casamento era a manutenção e ampliação do poder daquele clã, daquela família. Então, né, eu quero casar o meu príncipe com a princesa daquele reino e por aí vai. Então, o que tava acima, o interesse acima, que assim que norteava, que fazia se arranjar esses casais para se casarem, eram os interesses da manutenção do poder dessas famílias nobres, desses reis, tá bom? Então o que acontece? Na Índia, se você acompanha um pouco a cultura indiana, a Índia, ela há muitos séculos, né, desde sempre, e agora isso aí está deixando um pouco, mas ainda existe, é uma sociedade dividida em casta. Tá? O que é uma casta? Uma casta é assim, por exemplo, os artesãos que fabricam tecidos, é uma casta, a casta dos tecelões, né? Os caras que são agricultores, é a casta dos agricultores. Os caras que têm rebanhos, é a casta dos caras de rebanho, né? Funcionário público, a casta dos funcionários públicos, tá? O pessoal que faz o funeral lá, que usa muita cremação, né? São pessoas que manuseiam os mortos, faz a cremação, é a casta do pessoal que mexe com os mortos. Inclusive essas castas têm uma hierarquia. Essa casta que mexe com os mortos, eles acham que é uma casta impura, então é uma casta na sociedade indiana, é uma das castas mais baixas que tem, tá bom? Então o que acontece na sociedade indiana? Os casamentos são arranjados para ficarem assim na mesma casta. Então assim, o cara é agricultor, ele quer casar o filho dele, o filho ou a filha com uma outra pessoa que também o outro de uma outra família que também seja agricultor, tá? Então o que acontece? Além de ter uma casta, essas castas ela tem uma hierarquia, tá? As castas mais valorizadas, mais do extrato social e as menos. Então o que acontece? Uma casta de uma família, de uma casta inferior, casar com uma casta superior é algo muito difícil. Até acontece, mas é difícil. Então, geralmente é quando o cara, ou a mulher, ou o cara da casta inferior, ele tem algum problema que ele não conseguiu arrumar um casamento na sua casta, e daí por ele ter algum problema, alguma rejeição, alguma coisa aconteceu que assim ele ou ela não são bem quistos, ali tem alguma coisa. Aí eles abrem mão e casam com uma casta imediatamente inferior, tá? Então aquele negócio, aquela surpresa, né? Até hoje na Índia é desse jeito. Mas no imaginário nosso nós achamos que todo mundo tem o mesmo arranjo de casamento como nós temos aqui. E nós ainda temos aquela falsa ideia que sempre foi assim. Então não é. Tá bom? Então vamos lá. Que acontece? Vamos primeiro falar desses casamentos arranjados, tá? Aí vem a pergunta: esses casamentos eram funcionais? Davam certo? Sim, davam certo, tá? A maioria deles eram muito funcionais, eles serviam a um propósito a que eles vieram, né? Tinham filhos, né? Conseguiam, vamos dizer assim, ter um relacionamento a contento, né? E duravam até a morte os separava, né? Até que a morte os separe, tá? Então, na grande maioria, na grande totalidade, eles eram bem-sucedidos, tá? Aí você vai me perguntar, beleza, e tinham amor? Eu vou falar que tinham. Você vai falar, porra, meu, como assim tinham amor? Negócio arranjado, né, meu? Como que tinha amor? A grande maioria tinha amor, tá? Então é o seguinte, assim, com o tempo, com o convívio, a vida em comum,
o amor e o carinho, né? A cumplicidade, o companheirismo surgia. E foi assim uma relação também, né? Não logo de cara, mas geralmente passado algum tempo, foi assim uma relação com sentimentos, com amor, né? Aí você fala, não acredito nisso, né? Aí eu vou te falar o seguinte, quer ver? Por exemplo, vamos que seja uma família aí que ela vai, né? Ela, 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 ela vai em algum lugar, ela recebe ou ela compra um animal de estimação, um gato, um cão, né? Quando esse animal de estimação, geralmente filhote, ele chega na sua casa, você está gostando pra caramba, você tem uma ligação muito grande com ele logo de cara? Não tem, né? Mas aí o que acontece? Você está convivendo com aquele seu animal de estimação, você está interagindo com ele, todo dia ele está ali, vocês vão se interagindo, né? E você vai convivendo com ele, o animal de estimação vai convivendo consigo. Daqui a pouco surge uma ligação afetiva. Você passa a gostar daquele animal de estimação, aquele animal de estimação também passa em contrapartida a gostar de você. Então você vê, não foi uma relação escolhida pelo, vamos dizer, o amor romântico, tá? Foi uma relação imposta. Mas passado um certo tempo, essa relação imposta, eu estou colocando aí do pet, para ficar mais fácil, do animal de estimação, ela cria um vínculo, ela cria um carinho, um amor, uma ligação afetiva mais forte, tá? E os casamentos arranjados também eram assim. Eles começavam ali sem uma ligação afetiva nenhuma, a maioria das vezes, muitas vezes, se conheciam no dia, às vezes só na hora da própria cerimônia, né? Mas, passado um certo tempo, né, surgia essa afetividade e os casamentos eram funcionais e duravam para sempre, tá? Eles duravam para sempre, por que eles duravam para sempre? É porque, o que acontece? Não havia uma porta de saída para o casamento. O casamento era uma instituição muito sólida, muito forte. Então, o que acontece? Era uma instituição que não tinha porta de saída, não tinha, eu quero me separar, eu quero me divorciar, eu quero pegar outra mulher, eu quero... Não, não tinha isso, você entendeu? Casou, meu, né? Agora já era, né? Então, isso aí tem vantagens e desvantagens, tá? Uma vantagem que eu vejo é inclusive eu peço que vocês assistam para entenderem bem esse vídeo, é o paradoxo da escolha. Tá? Então, quando você entra numa relação que não tem porta de saída, essa parte de você ficar pensando, aquele paradoxo da escolha, será que eu fiz a melhor escolha, tal, foi o melhor parceiro, ou a melhor parceira que eu tive e tal, não, isso aí acaba. Por quê? Porque você não vai pensar nisso porque não tem como sair. Se você casou, tá feito, acabou. Então, era desse jeito que as coisas funcionavam. O que mais eu posso dizer a respeito? Havia separações, rompimentos, haviam, tá? Mas a separação, esses rompimentos eram muito raros, tá? O casamento era uma instituição permanente e indissolúvel. Não cabia separação, desquite ou divórcio. Havia também um controle social para a proteção da instituição, tá? O que é esse controle social? Era o seguinte, a própria sociedade, quem que é a própria sociedade? Os amigos, os vizinhos, os parentes, tá? Então, se por algum motivo o casamento ali havia um rompimento que não era aceito na época, não existia a instituição do desquite, de separação, divórcio, não existia, o casamento era até o fim da vida, né? O que acontecia? A própria sociedade colocava aquele casal, aquele homem, aquela mulher, depende de quem abandonou a instituição, abandonou o casamento, ele ficava meio que proscrito, tá? Ele era meio um pária da sociedade, tá? Ele era mal visto, né? Então, entrava no lugar, a pessoa cutucava, falava, tal. Então, o próprio jeito da sociedade enxergar uma separação era muito ruim para quem se separava. Então, a pessoa preferia, de repente, o casamento não era o ideal, tal, mas tentava, na medida do possível, ter uma harmonização, tentar fazer dar certo, do que simplesmente romper ali e querer ir para outro, fazer, dar continuidade no negócio. Tá bom? Agora vamos lá.
Se antigamente os casamentos eles eram arranjados, né, por motivos diversos, do quais eu enumerei aí, tá? Como são os casamentos hoje em dia, tá? Os casamentos hoje em dia é o que se chamado, são casamentos feitos pelo amor romântico, tá? O que é esse amor romântico, tá? Esse amor romântico, esse casamento feito em cima do amor romântico, ele embute o quê? Que há uma parte emocional, há um afeto, há um sentimento envolvido, né? Então, o que acontece? Esse afeto, essa parte de sentimento, né, ela antecede a junção, o juntamento do casal, antes de o casal bater o martelo e falar, vamos casar, né? Então, é exatamente o contrário. Antigamente, por interesses diversos, juntava-se as duas pessoas, o homem e a mulher, eles se casavam, né? E daí é que surgiu o relacionamento e que adivinham todas as coisas, os filhos, né? O amor, tudo, né? Mudou-se a ordem. Não, vamos primeiro, né? Vamos primeiro ter um certo envolvimento emocional, vamos criar um sentimento, um certo afeto um pelo outro, para daí nós partimos para o casamento. Então esse é o amor romântico, tá? Aí você vai me perguntar, né? Quando ele surgiu e como começou a ser e como ele foi propagado, né? Então vamos lá. O amor romântico ele surgiu no final da Idade Média com os trovadores, né? Os trovadores eles andavam ali de castelo em castelo, né? Em Burgos, né? Naquela época lá. Então era um pessoal que tocava música tal, e declaravam poemas e cantavam histórias de amor. Tá? Então foi aí que surgiu essas histórias de amor. Tá? E como são as histórias de amor? As histórias de amor eram mais ou menos assim, né? Tinha um sujeito por alguma razão viu, ele se encantou pela princesa, pelo príncipe ou pela plebeia, o que foi, né? Aí esse amor aí, ele não tem como as famílias se odiavam, tipo a Romeu e Julieta, ou tinha alguma coisa que acontecia no meio ali que havia uma dificuldade enorme deles conseguirem se juntar, mas ao fim e ao cabo tudo dava certo, né? Eles conseguiam concretizar aquela união, se casavam, né? E terminavam sempre naquela perfeição, e eles vivendo felizes para sempre, para todo sempre, tá? Então é isso, tá? O amor afetivo, emocional, sentimental, né? Ele passou a ser esse novo tipo de união, né? Para se formar um casal, para se casar, tá? E como que é feito isso aí? A aleatoriedade dos encontros, por que que acontece? Como não é uma coisa arranjada, de repente eu passei, estava numa. Antigamente sempre teve feira, né? As feiras, tinha as feiras semanais, as feiras mensais, as anuais, nos vilarejos, nas aldeias e tudo mais, né? Então o que que acontecia? Acontecia de o cara cruzar, outra cruzar, olhar aquilo, oh, gostei desse rapaz, gostei dessa rapariga, né? E aí surgiu um interesse, né? Surgiu um interesse, esse interesse aleatório, que foi aleatório a princípio, ele começa a ter encontros, né? Que levam a pessoa uma a se namorar da outra, ter aquele, né? Aquele olhar romântico, aquele olhar de amor pela outra, né? E daí os dois começam com consentimento, se pedir o consentimento, começam a namorar, um negócio muito restrito, muito rápido, né? E daí eles vinham se casar. Então é isso que foi aí que surgiu e começou esse tipo de relacionamento fora dos casamentos arranjados. Então, durante um certo tempo, começou a vir esse tipo de, como assim, esse tipo de modalidade de formar casais, que era uma modalidade nova, que de vez de ser pelos arranjamentos das famílias ou pelos outros interesses que tinham, era uma coisa mais aleatória, mais casual. Então veio uma nova modalidade. Então o que acontece? Paulatinamente, essas duas modalidades viveram juntas, né?
Mas o amor romântico, ele depois ele passou para a literatura propagou muito o amor romântico, né? Propagou pra caramba, aí veio peças de teatro. Então o amor romântico, ele teve uma difusão, ele foi espalhado, ele foi estendido, e as pessoas tomaram conhecimento, tomaram contato com o amor romântico e começaram a se relacionar dessa forma, tendo em vista o amor romântico, tá? Difundido através da literatura, através das culturas, mais contemporaneamente, através da cultura em massa, do rádio, da televisão, através das novelas, dos filmes, das canções, né? Então, tudo isso aí veio trazendo muita história de amor. Tem aquela série, né, que teve na televisão, Love Story, por aí vai. Então, sempre teve, né? Então, é sempre assim, né? Tem um desarranjo, conhece, o amor surge, mas tem um contratempo, mas depois, ao fim e ao cabo, acaba dando certo, né? Então, isso aí veio batendo paulatinamente, né, na sociedade ocidental, difundindo esse tipo de modalidade para juntar duas pessoas, tá? Agora, o que acontece? Essas ideias, vamos lá, vamos passar um pouco com as ideias que toda essa mídia, que todo esse aparato, né, difundiu, quais as ideias básicas que eles passam do amor romântico, né? Eles passam o seguinte, que a hora que bate aquele, né, de você ver, gostar, ela gostar e tal, né? Então começa aquelas juras de amor, né? Eu vou te amar para toda a vida. Eu vou te amar para toda a vida, né? Só amarei a você e mais ninguém. Sempre te amarei, aconteça o que acontecer. Amo você mais que a minha própria vida, né? Então você pode ver que nessas juras de amor, o que acontece? A ideia do amor romântico, ele vem de uma perfeição, né? Ele vem de uma coisa muito elevada, né? Uma coisa assim, uma perfeição que está lá em cima, né? E vem de que assim é uma felicidade garantida, né? Que aquilo vai ser, né, meu, vai ser o suprassumo, porque as histórias sempre acabavam e viveram felizes para sempre, né? Então é aquele negócio, né, meu, vende fortemente aquele pacote, né? Então, o que acontece? A pessoa pega, ela tem aquela ideia do relacionamento romântico, eu vou casar quando eu encontro alguém que eu gosto e tal, e daqui a pouco ela começa a se interessar, gosta de alguém, vai com o namoro e tal. Então, ela tem aquele imaginário daquele ideal, né? Pô, o negócio é perfeito, o negócio é muito bom, o negócio é para toda a vida, é legal, é bacana, tal, né? Eu vou nessa, vou casar porque essa pessoa é a pessoa certa, né? Aí ela vai e casa, tá? Aí o que acontece? Sabe o que acontece? Bem, é o seguinte, vamos ficar para a segunda parte desse vídeo, aí eu vou te dar a conclusão do que acontece e por que hoje em dia os casamentos estão durando tão pouco, tá bom? Obrigado por agora, não esqueça de ver o vídeo, o paradoxo da escolha, tá? É muito importante você ver esse vídeo porque ele faz parte da conclusão, é um dos motivos que leva à separação e à dissolução do casamento, tá bom? Vou ficando por aqui, até mais no segundo vídeo aí, eu termino esse tema aí. Um abraço.